Olá, meu nome é Lara, eu tenho 22 anos, sou estudante de letras aqui da Unesp Assis e estou cursando agora o sexto semestre, o terceiro ano da graduação. Oi, todo mundo! Meu nome é Thaís, eu sou aluna do sexto semestre de Letras da Unesp Assis e junto com a Lara vou passar um tempinho aqui com vocês. Então, Thaís e eu decidimos trabalhar com vocês a obra chamada 13 Contos de Medos e Arrepios, de Elmer Correia, o primeiro conto desse livro, na verdade, chamado A Bota de Cemitério. Justamente por ser um conto tão interessante, que traz uma temática de terror, ainda assim com um alívio cômico, então é muito legal de ler, é muito legal de trabalhar. A gente acha que vai proporcionar aulas muito dinâmicas, interativas e que vocês vão gostar bastante. Depois que nós lermos o livro e entendermos os gêneros textuais que ele traz, o estilo do autor, muitas outras coisas, nós vamos iniciar um processo de escrita criativa. Basicamente, vocês produzirão os seus próprios contos, baseados nos contos que a gente leu. Esperamos muito que esse seja um caminho para vocês entenderem que literatura, na verdade, pode ser sim muito prazerosa, tanto de ser lida quanto de ser escrita, e que nós possamos passar um excelente tempo juntos. A gente espera que vocês gostem e estamos ansiosos para trabalhar com vocês em breve. Olá, pessoal! Aqui é a professora Thaís e hoje nós vamos conhecer de fato a obra que nós trabalharemos. Nós iremos ler o nosso conto, que a gente já viu algumas informações nas aulas passadas. Beleza? Então vamos lá. Antes de partir para a história de fato, nós precisamos entender um pouco o gênero literário do qual ela faz parte e a temática que ela aborda. Então, sobre o gênero conto, né? O conto ele é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Nós temos grandes nomes de reconhecidíssimos contistas que vocês provavelmente já ouviram falar em algum momento da vida. Nós temos Machado de Assis, por exemplo, Mário de Andrade, Álvares de Azevedo. E o conto ele tem uma estrutura específica, né? Ele é uma narrativa curta que vai envolver apenas um conflito. E o momento de maior tensão da história é o que a gente vai chamar de clímax. E não é uma grande regra, mas é muito comum que os contos apresentem poucos personagens, que tenham um espaço ou cenário limitado, não aconteça em muitos lugares, aconteça em um lugar só, e tem um recorte de tempo reduzido, ou seja, um conto não vai se passar aí em muitos anos. É mais comum que um conto se passe em uma noite, em um dia, ok? E vamos conhecer os elementos que compõem o gênero conto. O primeiro deles é o que a gente chama de personagem e corresponde aos seres que vão executar e sofrer as ações durante todo o enredo da narrativa. E os personagens podem ser seres humanos ou qualquer outro ser vivente. Podem ser animais, plantas ou até algum objeto que sofre o que a gente chama de humanização. O segundo elemento é o narrador, que é aquele que vai contar a história ao leitor. E possui 3 tipos. O primeiro deles é o narrador em primeira pessoa, que a gente também costuma chamar de narrador personagem. E ele vai participar do enredo, da história, enfim, ele vai ser um personagem mesmo. Então os verbos eles sempre serão flexionados na primeira pessoa do discurso. Nós temos também o narrador observador, que vai ser um narrador que não participa da história. Ele é completamente alheio a ela, desconhecido das personagens, enfim, ele não é relevante ao conflito da história, e os verbos serão sempre flexionados na terceira pessoa do discurso. E por último, a gente tem o narrador onisciente, que ele é um pouco parecido com o narrador observador. Ele não vai participar da história também, só que a grande diferença é que o narrador onisciente ele vai atuar como um deus. Ele vai saber o que as personagens sentem, o que elas pensam, ele vai conhecer o passado delas, o futuro delas. O narrador observador, ele só conta aquilo que ele vê naquele momento. Ele não sabe de coisas além. O próximo elemento é o tempo. E o tempo ele pode ser entendido de duas formas.
pode ser considerado o tempo em que está se passando a narrativa, então, por exemplo, em 1960, em 2021, ou o tempo que dura a narrativa, um mês, uma semana, um dia, enfim. Nós temos também o espaço. O espaço do conto, de forma geral, ele é o cenário no qual toda a história vai se passar. Então, por exemplo, trazendo aí a obra da Clarice Lispector, do conto O Amor. Tem um trechinho que fala assim: a cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Então, o espaço dessa história vai ser ali o apartamento, essa cozinha. O próximo elemento é o que a gente chama de enredo, e vai ser definido como a sequência das ações que vão compor a história. O enredo é o que vai trazer o movimento para o gênero conto. É o que vai dar vida, de fato, à história. E por último, como último elemento, nós temos o conflito, que vai ser a situação problema que as personagens vão vivenciar. No caso do conto, como é um gênero curto, né, a gente já comentou, costuma ser um único conflito, porque a história é muito pequena para ter mais de um conflito. E aí nós temos alguns tipos de conto. E o conto que a gente vai conhecer hoje, ele faz parte de um nicho que a gente chama de conto fantástico. E é definido como aquele conto em que o enredo ele apresenta situações inexplicáveis segundo as leis que vão regir a realidade. Então, nesse tipo de narrativa, o acontecimento sobrenatural está sempre presente. E no caso do nosso conto fantástico em questão, a temática será o terror. Ok? Então vamos conhecer de fato a história. A rua é boa para quem não mora nela. Caixa de papelão, sarna, cola, sopa noturna, creque, crique, croque, cruque, craque. A rua é boa para quem passa por ela. Maria passa, João passa, a velha cara de passa-passa, passa fulano, passa beltrana, pobres coitados, hoje está meio frio, frio fora de época, bendita marvada. Dois mendigos dormem abraçados embaixo do cobertor fedorento. Na TV, o prefeito bonitinho diz: a cidade é de todos. Junto ao muro do cemitério, Gaspar 15, não acordo com os primeiros raios de sol. Na capa. Na TV, o prefeito bonitinho diz que ama todo mundo. Junto ao muro do cemitério, Gaspar só acorda depois das 9 da manhã. Desocupados, deveriam ir pra cadeia. Passa, pensa, um velho muito velho de tudo, escarrando no chão. Nojo e pigarro militar. Gaspar acorda com um par de botas ao seu lado. Estamos em dezembro. Talvez seja um Papai Noel. Em dezembro, os canalhas também viram Papais Noéis. As botas pretas serviram muito bem. Acomodaram até os desconfortáveis calos de Gaspar. Na padaria, um copo de café e 2 pães quentinhos. Ainda tem gente mais ou menos boa por aí. Boa ou arrependida. Na TV, o prefeito bonitinho diz que vai construir metrô. Gaspar tem o dia todo para fazer quase nada. Catar latinha, só o necessário. R$3 por dia já está bom. Gaspar não é ambicioso. E a vida pode ser mais barata do que se imagina. O almoço custa só uma moeda de 1. À tarde, dá para jogar fliperama. Uma pelada na praça. À noite tem sopa. E depois da sopa, a caminhada. Depois da caminhada, um cantinho lá junto ao muro do cemitério. Quem mora na rua quase não tem medo, ou os medos são diferentes. As botas não doeram os pés, mas o chulé... Melhor descalçá-las durante a noite, amanhã federão menos. 2 da madrugada. Uma fumacinha começou a sair das botas. Era um mau cheiro ganhando forma e cor e volume diante da lua cheia. Gaspar roncava, feito um leão. E a fumacinha virava fumaça, aumentando e aumentando e aumentando, dissipando-se junto com o tempo.
Em meia hora já estava sobre todo o cemitério, neblina fedorenta, fedor insuportável de morte. Alastrando rapidamente, mais e mais e mais, prédios, casas, mansões, quarteirões, 4 da manhã. O mau cheiro das botas finalmente entrou na residência do prefeito Bonitinho. Entrou nas narinas do filho, entrou nas narinas da filha, entrou nas narinas da empregada 1, entrou nas narinas da empregada 2, entrou nas narinas do motorista, entrou nas narinas do cachorro Sebastian que morreu na hora. O dia 13 de dezembro não seria igual aos passados. De manhã, as pessoas saíram de casa menos apressadas, menos antipáticas, menos insensíveis, menos perfumadas. O prefeito Bonitinho apareceu na TV. Para o espanto de todos, apenas leu um soneto de Augusto dos Anjos. Há um carneiro morto. Misericordiosíssimo carneiro, esquartejado à maldição de Pio, 10º cai em teu agó sombrio e em todo aquele que for seu herdeiro. Maldito seja o mercador vadio que te vender as carnes por dinheiro, pois tua lã aquece o mundo e guarda as carnes dos que estão com frio. Quando a faca rangeu teu pescoço, ao monstro que espremeu teu sangue grosso, teus olhos, fontes de perdão, perdoaram. Ó, tu que no perdão eu simbolizo, se fosses Deus, no dia do juízo, talvez perdoasses os que te mataram. Ninguém entendeu nada. Gaspar acordou às 9. O par de botas já não estava mais ali. Na padaria, um copo de café com leite, 2 pãozinhos, um chineque e um pedaço de bolo. O senhor não teria, por acaso, um calçado velho para dar? Dentro do cemitério, o par de botas de Gaspar jazia agora sobre o imponente túmulo do capitão Ernesto Gutenberg da Fonseca Cardoso. Uma velha história mal contada diz que ele matou a esposa com dezenas de coturnadas na cabeça. 2 botas assassinas e fedorentas jaziam sobre o mármore de Carrara. O mendigo sem nome apareceu de repente. Mendigos sem nome sempre aparecem de repente. Alguns gostam de andar entre as lápides do cemitério. Quase sempre o guarda municipal, antipático e grosseiro, aparece para incomodá-los. A polícia municipal foi feita principalmente para espantar os pobres coitados. Sugestão à prefeitura: um curso urgente de boas maneiras e de boa educação a todos os seus funcionários fardados. O mendigo sem nome fez sinal da cruz e pegou as botas do capitão. O mau cheiro não o incomodava, afinal, ele era também o mau cheiro na forma de criatura humana. Roupas sujas, barba suja, corpo sujo, bunda suja, calça mijada. O mendigo sem nome sentou no chão e calçou as botas. Mas as botas não eram confortáveis para ele. As botas não queriam ser dele. Então foram apertando, 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 apertando tanto seus pés até a carne começar a sangrar. Apertando tanto até o sangue começar a escorrer. O mendigo sem nome gritou desesperadamente. Inexplicavelmente, nem o guarda municipal antipático e grosseiro ouviu. Nem os mortos o escutaram. Depois de 10 minutos de agonia, o mendigo sem nome morreu sob uma poça de seu próprio sangue. O sol brilhava indiferente, e o par de botas sangrentas, caídas, se desapertou daqueles pés. Misteriosamente como veio, foi, desaparecendo dali para aparecer em outro lugar. E esse foi o conto Bota de Cemitério. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham identificado as críticas sociais presentes nele. Espero que vocês tenham identificado o senso de humor, a pitadinha bem leve de horror. E espero que vocês aproveitem bastante o roteiro que eu e a professora Lara deixamos para vocês. É isso. Muito obrigada. Se cuidem e até uma próxima.